bem. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 105. Nós leremos uma parte do Salmo 105. Porque é um salmo de ação de graças. E hoje nós comemoramos o Dia de Ação de Graças. Sim, porque o Dia de Ação de Graças é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Quarta quinta-feira do mês nós não estávamos aqui para comemorá-lo, então decidimos adiar a comemoração para o primeiro domingo seguinte, hoje. E hoje pela manhã nós tivemos um momento maravilhoso. Nós conseguimos descobrir qual é o limite do número de pessoas que cabem aqui dentro. Foi muito interessante. Com um jeitinho a gente até consegue colocar uns 2 ou 3 a mais aí, magrinhos. Então, foram momentos fantásticos. Fantásticos, comida maravilhosa. Se você quiser participar do enterro dos ossos, temos aqui saladas e salpicão, carne, sobrou muita coisa, porque é uma igreja generosa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Foi muito bom. E ouvimos os depoimentos, todo mundo teve a oportunidade de dizer o que é que Deus fez na sua vida, que precisa ser agradecido. E o dia de ação de graças, esse dia definido para ser um marco naquela sociedade, no caso a sociedade americana, lá dos Estados Unidos da América, ele foi criado oficialmente em 1789, assim que logo em seguida ao reconhecimento oficial dos Estados Unidos da América como um país, ao final da Guerra de Independência. E aí o presidente lá, o George Washington, ele decretou que a quarta quinta-feira de cada mês de novembro seria um feriado, o feriado do Dia de Ação de Graças. Agora, da onde que veio isso? Veio a prática de se reservar um dia para se lembrar daquilo que Deus havia feito por nós. Veio lá de 1621, quando peregrinos, aqueles imigrantes, vindos de diversos lugares do mundo, mas no caso eram basicamente ingleses, alguns irlandeses, escoceses, aqueles imigrantes, eles chegaram numa daquelas colônias que havia no nordeste dos Estados Unidos, no caso foi a colônia de Massachusetts, e lá eles se estabeleceram, mas o navio atrasou, e eles chegaram um pouco tarde, e a primeira colheita deles não deu certo. E eles estavam diante da possibilidade muito real de entrarem no inverno sem comida. E provavelmente muitos ali morreriam. Mas eles perceberam que o que aconteceu com eles não foi por acaso, que foi um livramento do Senhor, que os indígenas ali da localidade não apenas não os hostilizaram, mas ainda os ajudaram, porque eles sabiam que o solo era muito ácido e que, portanto, não era bom para cultivo. E como tornar o solo menos ácido, os indígenas ali daquela região tinham descoberto que se você colocasse pedaços de peixe na terra, o solo iria ficar melhor, quimicamente falando, e com isso a plantação vingaria. E assim foi. E eles tiveram a sua primeira colheita e logo em seguida fizeram uma grande festa, já no final de novembro. Para quem conhece o clima do hemisfério norte, sabe que foi uma colheita bem tardia, a neve já batendo as portas. E ali os indígenas se juntaram a eles e levaram aquelas aves que eram caçadas ali nas florestas, o tal do peru, e daí a famosa ave, aqui no Brasil eles chamam de ave natalina, mas se tornou o símbolo do Dia de Ação de Graças, porque era a carne que eles tinham. E ali eles comemoraram juntos, tanto os imigrantes, os peregrinos, que foram para os Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa no país deles, foram com fé em Deus, e Deus honrou a fé deles.
De que forma você comemora as bênçãos do Senhor na sua vida? Eles comemoram uma vez por ano, se lembrando daquilo que Deus lhes fez, comendo peru. E você? Pensa um pouquinho nisso. Você comemora as bênçãos de Deus na sua vida? Você procura se lembrar daquilo que Deus fez por você? Você sabia que os cientistas da área da psicologia, da neurociência, já chegaram à conclusão que, independente da religião da pessoa, se a pessoa crer, tiver fé e for agradecida, tiver uma atitude de gratidão, ela terá uma saúde melhor. Isso é estatística. Somaram vários casos e chegaram à conclusão de que aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer faz bem para a saúde. Olha só que coisa. Você ser agradecido, você reconhecer o que os outros fazem por você. Por isso que a gente precisa construir esse hábito, porque senão a gente só vai saber reclamar do que não tem, ao invés de agradecer pelo que tem. É um hábito, gente. Por isso que eu perguntei para você, de que maneira você agradece a Deus? De que maneira você reconhece diante de Deus aquilo que Ele fez? De que maneira você comemora as bênçãos de Deus na sua vida? Eu vou dar uma dica. Quase todos estavam aqui pela manhã, estão ouvindo de novo, então não é surpresa nenhuma, mas algumas pessoas não estavam pela manhã e outras estão nos acompanhando online. A dica é a atitude de um homem. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, pela inspiração do Espírito Santo, mas foi escrita para homens, para nós, falando da vida de outros homens e mulheres também, né? O rei Davi. O rei Davi, ele não é Jesus, ele nunca foi perfeito, mas foi o homem que mais próximo chegou de Jesus, porque só Jesus foi rei, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Só Jesus. Mas Davi foi rei, por vezes Deus o usou para profetizar, e ele agiu como um profeta para o seu povo, pela ação de Deus na vida dele, e ele também, por vezes, agiu como sacerdote, dirigindo sacrifícios ao Senhor, junto com os demais levitas. Então, dos homens como nós, foi o que mais se aproximou dessas características de Jesus. E assim como Paulo dizia, para sermos imitadores dele, como ele era imitador de Jesus, nós podemos olhar para Davi e ver ali um homem com o coração segundo o coração de Deus. O responsável pela composição de mais da metade do nosso saltério. Mais da metade dos salmos, daqueles 150 salmos que temos, foram compostos por Davi. São hinos de louvor ao Senhor, de ação de graças. E esse salmo que nós leremos agora, é o Salmo 105, depois vocês poderão ver que ele também aparece no livro de 1 Crônicas. Então, no livro de 1 Crônicas, capítulos 13, 15 e 16, tratam de um momento da vida de Davi. Vimos, né, na semana passada, quando falamos sobre a questão do... Semana passada ou retrasada? Quando falamos da questão do perdão como o exercício do amor sacrificial, do ágape de Deus, vimos que Davi estava sendo perseguido por Saul, pelo rei Saul, seu sogro, injustamente, e ele teve por 2 vezes a oportunidade de se vingar de Saul e não fez. Essa é uma das indicações de que ele era realmente uma pessoa temente a Deus, como nós precisamos ser. Davi não se colocou nas mãos de Deus daquela forma,
estou aqui, Senhor, me protege. Não, ele fez a parte dele. Ele fugiu de Saul. Fugiu de Saul e foi se esconder entre justamente os grandes inimigos de Israel, os filisteus. Pouco tempo depois, uma nova guerra entre israelitas e filisteus, Saul foi morto. E quando isso aconteceu, Davi pôde voltar e lutar. Não foi imediato, ele teve que lutar para assumir o trono. Havia um grupo que não queria que fosse ele. Enfim, isso está tudo descrito lá em 1 Crônicas e 2 Samuel. E ele então voltou e conseguiu consolidar o seu governo sobre as 12 tribos de Israel. Depois da consolidação do seu poder, qual foi a primeira coisa que Davi fez? Ele adorou o Senhor. Ele deu graças ao Senhor. E naquela época, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. E onde estava a Arca da Aliança? Estava na casa de um fazendeiro que ficava a meio caminho entre a terra dos filisteus e a terra ali do reinado, Jerusalém. A meio caminho entre esses dois lugares. Por quê? Porque anos antes, ainda no tempo lá do profeta Samuel, o povo foi à guerra contra os filisteus, foram derrotados, os filhos de Samuel, inclusive, morreram nessa batalha, foram derrotados, não, os filhos de Eli, desculpe, o outro profeta. E a arca foi levada pelos filisteus, que a colocaram como um troféu no templo do seu deus, Dagon. Só que a cada manhã a estátua de Dagon estava caída na frente da arca. E aí, primeiro dia, levanta a estátua do Deus, segundo dia, levanta a estátua do Deus, terceiro dia, então, para, porque essa arca aqui é mais poderosa do que o nosso Deus. Vamos nos livrar dela. Além do que, começaram a ter vários problemas de saúde, problema com rato, um monte de problema. Aquela arca só trazia problema. E aí eles se livraram da arca e, como a arca dava muito problema, foi ficando lá onde estava. Anos se passaram, Saul se tornou rei depois disso. E nem passou pela cabeça dele puxar a arca de volta. Ele não estava preocupado com isso. Ele não era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Mas Davi era. E Davi foi lá e mandou trazer a arca. Não foi uma viagem sem problemas, houve problemas. O fato é que a arca voltou. E Davi dançou em frente à arca. E lá em 1 Crônicas tem a descrição do salmo que ele compôs e cantou ali na frente daquele grupo todo de pessoas quando a arca estava chegando a Jerusalém. Então, o Salmo 105, que eu vou ler para vocês. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Olha só, nesse salmo, esses 3 versículos, nós acabamos de ter a direção, uma orientação de como dar graças a Deus, como agir diante de Deus. E eu até sugiro que você faça isso todo dia. E não apenas uma vez por ano, ou pelo menos no dia da ceia, uma vez por mês. Todo domingo, pode ser? Vamos negociar aqui. Quantos dias você pretende parar, meditar naquilo que Deus fez por você e agradecer? Quantos dias você acha que é suficiente? É uma questão a se pensar, não é verdade? E ele diz, vejam como ele nos dá a orientação do que devemos fazer. Dar graças ao Senhor,
proclamar o seu nome, divulgar os seus feitos, relatar todas as suas maravilhas, cantar para ele e o louvar. E quando fazemos essas práticas, quando praticamos essas atitudes, a nossa percepção da realidade é transformada. Quando você agradece ao Senhor pelo que Ele já fez na sua vida, quando você reconhece aquilo que o Senhor fez, quando você anuncia aquilo que o Senhor fez, os seus olhos saem, o seu foco sai do que lhe falta, do seu problema, e sobe para o Senhor da glória, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Aquele que te ajudou e, portanto, também vai te ajudar. E ao expressar a gratidão, portanto, você alivia suas preocupações. Porque você, com esse foco mudado, redirecionado, você agora passa a olhar para a fidelidade de Deus, para o amor de Deus, para a graça de Deus. E como você faz isso? Como? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho questões pessoais a agradecer a Deus. Já comentei pela manhã, se você ouviu, vou ouvir de novo, desculpe. Não fiz duas mensagens diferentes. E tenho muito a agradecer pela nossa igreja. Então, eu vou aqui dar graças ao Senhor, proclamar o seu nome, divulgar os seus feitos. Pessoalmente, esse ano, eu pude rever minha filha. Já tinha mais um ano que nós não nos víamos. Graças a Deus, não é tanto tempo quanto na pandemia. Ficamos quase 4 anos sem nos ver. Mas pudemos nos ver novamente, numa viagem que a minha irmã foi conosco, porque fomos conhecer o local de onde os nossos antepassados saíram lá da Itália para virem para o Brasil. Então fomos para uma cidadezinha, lá nas montanhas, tão pequenininha que nem município não é nem uma comune, como eles chamam os municípios na Itália. É como se fosse um distrito, né? Como nós chamamos aqui no Brasil. Se você piscar, já passou pela cidade, já era. Mas tinha um cemitériozinho do lado da igreja, tinha uma igreja bonita, recém-reformada, e um cemitério do lado da igreja cheio de pasquales no cemitério. Tinha alguns vivos também, mas esses eu não encontrei. E ali, junto com a minha irmã, nós pudemos conhecer aquele local, foi interessante. Depois a nossa filha se juntou a nós e fomos passear por aquela região da Itália. Passeio muito legal, Deus nos abençoou muito. Nós tivemos vários problemas em euro, né? Uma coisa é você ter problema aqui no Brasil, em real, né? Outra coisa é ter problema em euro. Aliás, quando a gente sai nessas viagens, assim, não dá nem vontade de dormir, né? Pô, vou dormir em euro? Mas 3 semanas praticamente com o carro, e até hoje não chegou nenhuma multa, louvado seja Deus. Né? Porque tem até aquele, né, vai à Itália e ganha uma multa, né? Então, lá é complicado, é muito complicado. Mas Deus nos abençoou, nos protegeu, não houve nenhum problema na viagem. Foi uma bênção. Eu tenho como não dar graças a Deus por essa bênção na minha vida? Isso é um exemplo pessoal. E eu tenho certeza que você também tem situações na sua vida que você, quando pensa nisso, diz: Deus é bom. Tem ou não tem? Vou tentar de novo. Tem ou não tem? Melhor, bem melhor. Mas a nossa igreja tem muito mais a comemorar. Temos muitas outras razões, muitos outros motivos para darmos graças a Deus
Gente, hoje, dia 1º de dezembro, estamos completando 5 anos da assinatura do nosso contrato de aluguel neste lugar. Hoje. Eu tinha me esquecido disso hoje de manhã. 1º de dezembro de 2019. E durante 3 meses, aplicamos todas as nossas reservas na reforma desse lugar, inauguramos e 2 semanas depois fechou tudo. Mas estamos aqui, meus irmãos, e hoje de manhã estávamos com a casa lotada. Louvado seja Deus por isso, porque isso não é mérito nosso. Isso é mérito do Espírito Santo. É o Senhor quem fez isso por nós. E nesse período, esse ano pelo menos, nós temos recebido pessoas novas. Pessoas que chegam e ficam maravilhadas. Nós ouvimos isso hoje de manhã. Ficam maravilhadas. Aí, às vezes, eu fico assim, pô, o pessoal mais antigo já se acostumou, né? Nem dá bola mais. Mas os novos estão ali. Ah, que legal isso aqui. Pois é. E com a chegada de pessoas novas, nós tivemos batismos, gente. Esse ano nós tivemos batismos. 4 adolescentes foram às águas. Aleluia! Isso é uma bênção, isso é um milagre. Um milagre. Jovens de 15, 14 anos, declarando a sua confissão pública de que creem que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Isso é uma bênção muito grande. Precisamos comemorar, precisamos fazer ações de graça com isso. Foram 12 novos membros aqui no dia 1º de setembro. 12. Gente, nunca tivemos isso em toda a nossa história. Os 4 que se batizaram e mais 8 pessoas que vieram, conheceram, se sentiram em casa e disseram que essa passava a ser a sua família espiritual. Isso é motivo de gratidão. E tivemos ministérios novos, alguns ministérios surgindo do nada e outros surgindo do passado remoto. Nós tivemos um culto jovem. Gente, há quantos anos que nós não temos um culto jovem na nossa igreja? No mínimo há 5 anos, no mínimo. Ainda tínhamos um grupo jovem, razoavelmente atuante, no local onde nos reuníamos anteriormente. Mas, depois que viemos para cá, nada mais. Estamos com um novo grupo de eventos, que justamente coordenou esse encontro maravilhoso que tivemos hoje pela manhã. Ninguém ficou sobrecarregado. Algumas pessoas trabalharam muito, muito. E Uri ficou aqui até quase, se deixasse, ficava até de madrugada. É que a gente não deixou. Não, Yuri, 9 horas a gente vai embora, da noite. 9 horas a gente vai embora. Então, muito obrigado, Yuri, você realmente foi fantástica. Mas ela fez porque ela gosta, ela não foi obrigada a fazer isso. Então, estou citando apenas ela, mas foram várias pessoas, justamente por isso que ninguém ficou sobrecarregado, várias pessoas vieram aqui ontem para arrumar o espaço. Teve gente que falou assim, estou indo para ir. Não precisa não, já está sendo organizado aqui. Mas, gente, o pessoal vai começar a bater cabeça, começar a ficar conversando, só vai atrapalhar. Deixa assim. Isso é amor em ação. É você abrir mão do seu sábado para estar na igreja, preparando a igreja para que o seu convidado, o seu irmão, tenha um momento de alegria, um momento de gratidão diante do Pai. Como não ter gratidão ao Pai por isso? Não é verdade? Novos voluntários e recursos materiais. Os recursos humanos, eu sempre digo isso, eu realmente creio nisso. O nosso Deus, Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele tem todos os recursos.
ele escolhe a sua vida para abençoar a igreja, porque ao fazer isso, você também é abençoado. Isso não é uma troca, é uma promessa. Você não faz para receber, você faz porque você ama. E aí, porque você ama, você faz. E porque você faz, você recebe. Lei da semeadura. Com a mesma medida que você plantar, você vai colher. É uma promessa bíblica. Mas tem um recurso que esse é muito escasso. É o seu tempo. E quando você dedica o seu tempo à igreja, quando você dedica o seu talento, a sua experiência, a sua capacidade, servindo num dos ministérios, chegando mais cedo para arrumar as coisas, ouvindo em outro dia, você está oferecendo ao Senhor um sacrifício de louvor. Sim, os recursos são importantíssimos, lógico. É por isso que, mês a mês, fazemos a prestação de contas. É por isso que eu me sinto muito à vontade de chegar aqui no púlpito e dizer, gente, olha, esse mês o fluxo de caixa está mal, está ruim. Domingo passado, talvez vocês se lembrem, eu disse que tínhamos 10 mil de fluxo de caixa negativo no mês, não era 10 mil de vermelho na conta não, tá? Porque tinha um saldo, né, uma vaquinha gorda que estava sendo fatiada para que a gente pudesse passar pelo inverno, né? Mas do colchão, 10 mil já tinham saído. E ainda tínhamos mais 10 mil em compromissos vindo nessa semana que passou. Eu tinha uma perspectiva de recebimento de alguns dízimos que entravam no final do mês, mas eu estava vendo que a gente ia fechar o mês com um fluxo de caixa negativo aí de uns 10 mil. E aquilo me deixou triste. E eu falei aqui no domingo, eu abri meu coração aqui, gente, que o Senhor te abençoe. E o Senhor abençoou. Com muito trabalho, é verdade, muitas vezes Ele nos abençoa com trabalho. E o trabalho rendeu frutos. E praticamente fechamos no 0 a 0. Um saldinho negativo pequenininho, só para eu não ficar ensoberbecido. Não, filho, fica espinhozinho na carne aí, tá? Sempre um pouquinho no vermelho. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua fidelidade como membro dessa casa, com o seu compromisso de ajudar a sustentar essa casa. Muito obrigado pela sua generosidade, por ir muito além, dando o seu tempo, seus talentos. Muito obrigado a você e muito obrigado ao Senhor. Você é capaz de divulgar os feitos do Senhor entre os seus irmãos? Hoje pela manhã, ficamos aqui, todas as pessoas que quiseram, puderam contar. Nós vamos deixar para fazer isso depois. Mas agora, eu quero orar com você. Orar porque nós teremos um momento da ceia. E nesse momento, enquanto você estiver com o cálice e com o pão nas mãos, que você peça ao Senhor que Ele mostre para você o que é que Ele tem feito por você. E que Ele desperte em você esse sentimento de gratidão que tanto agrada ao nosso Pai. Qual é o pai que não se sente feliz quando o seu filho chega para ele e agradece alguma coisa? Hoje em dia as crianças não agradecem nada, né? Só pedem. Mas não é legal quando o filho vem e agradece? Pô, pai, obrigado aí por tal coisa e tal. Não é bacana? Pô, Deus também é assim, cara. Também gosta quando você agradece. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, diante desse mundo em constante mudança, nós nos voltamos para Ti, de onde vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito,
descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Obrigado pelos amigos que nós temos aqui hoje conosco, pelos nossos irmãos em Cristo. Obrigado por aqueles que estão distantes de nós, os filhos que estão no exterior, os parentes, mas que estão debaixo do teu cuidado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo nosso sustento, obrigado pela nossa proteção, obrigado pela nossa segurança. E o mais importante, obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus, que pagou pela nossa salvação na cruz e derrotou a morte por meio da ressurreição. Esse é o principal motivo para celebrarmos.